Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a essa oitava Semana Espírita. É uma grande oportunidade que nós temos também de conhecer um pouco a doutrina, que vem trazer para nós muito conhecimento, muitas reflexões importantes. E a gente pôde ver aí durante esses dias que se passaram, as reflexões a respeito das mulheres do Evangelho. A gente vê aí que muitas das vezes a gente vive uma vida tão corrida, que a gente nem percebe, nem busca, às vezes, essas reflexões para que a gente possa tirar proveito delas, porque são realmente lições para todos nós. Tudo que eles passaram lá é para que hoje sirva para nós de ensinamento, para que nós possamos, na nossa vida, também estar aplicando todo esse trabalho. Então a gente vê o sacrifício, a luta dessas irmãs, todos, que lutaram pelo cristianismo, pela doutrina do Cristo, para que ela pudesse estar aqui hoje junto de nós, que nós precisamos muito de Jesus. Nunca precisamos tanto dele como agora. É tão importante para nós. Nessa noite, quem vai falar para nós é a nossa irmã Melissa, de Barbacena. Ela vai falar sobre Maria de Nazaré, que a gente possa aproveitar bastante. E para iniciar, eu convido a nossa irmã Meire para vir fazer a prece. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso encontro da noite, com uma prece. Vamos fechar nossos olhos, Se assim todos nós acharmos confortáveis. Vamos elevar nosso pensamento até Deus, a Jesus, para que possamos ser envolvidos no amor doce e acolhedor de Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Deixe a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão tão sublime. Que assim seja. E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Melissa. Boa noite a todos. Que a paz, o infinito amor do Mestre Jesus e que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa nos abençoar nessa noite, trazendo as luzes do mais alto para todos nós, para cada coração que vem aqui em busca de respostas, de conhecimento, de amparo para suas dores, fortalezas para a sua caminhada. Que Maria, nossa Mãe, nos abençoe e nos auxilie a chegar nesses 50 minutos em que vamos falar um pouquinho dela.
Bom, primeiramente, eu gostaria que vocês guardassem no coração uma passagem de Jesus. Apenas guardem, apenas memorizem no coração de vocês esta passagem que está lá em Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Apenas guardem essa passagem. Quando nós pensamos na mulher, vamos começar pela mulher, nós estamos falando das mulheres do Evangelho nessa semana espírita aqui de Dores, que foi realmente uma temática muito bela, muito bem escolhida para fazer essa semana espírita. Quando nós pensamos na figura feminina, nós compreendemos que a mulher é a única forma que nós, espíritos, temos para chegar na Terra. Não há outra maneira de nós nos matricularmos nesse planeta sem a figura da mulher. E aí a gente vai ver que esse processo, dentro do processo divino de construção do planeta Terra, da proposta biológica de desenvolvimento da vida no planeta Terra, é algo muito perfeito. Perfeito e grandioso. Então as mulheres simbolizam esse portal, digamos assim, né? Entre o plano espiritual e a vida física. E existe uma mensagem, uma frase que é atribuída ao Chico, que ele diz que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Tem essa frase atribuída a Chico. E aí a gente vê a importância da mulher no processo de evolução do planeta Terra dentro dessa proposta biológica. Quando surge a vida? A vida surge na concepção, na união do gameta masculino com o gameta feminino. 2 células, gente, minúscula, muito pequenininha. Mas quando essas 2 células se unem no processo de concepção, nós temos a formação do ovo, e a partir dali a multiplicação dessas células vão acontecendo de forma coordenada, regrada e fantástica. A partir da união de 2 células, nós temos uma multiplicação que vai formar todo o nosso tecido físico, todos os nossos órgãos internos. As células vão se multiplicando e se especializando. Formação da pele, dos ossos, do cabelo, do sangue, do cérebro, as células nervosas, todas as células as mais diferentes possíveis que nós temos no nosso corpo físico são formadas a partir simplesmente dessa simples junção dessas 2 únicas células. É o milagre da vida se surgindo, né? Começando. E a gente vê que no processo de concepção e gestação, não é apenas o bebê que se forma ali. A mãe, nesse processo, trabalha de forma incansável para que a vida se faça presente na Terra. Então, o seu corpo se transforma, o seu corpo muda ao longo dessa trajetória fantástica, a começar pelos hormônios, né? Na verdade, eu brinco que a mulher é dirigida pelos hormônios, né? Desde o início, os hormônios mandam em nós. É só a gente não sabe disso, a gente vai descobrir isso muito depois, né? Mas os hormônios são os primeiros a indicar que algo diferente está acontecendo. E a partir dali, a gente vê todo um processo de transformação desse corpo da mulher para que possa receber, nutrir, alimentar, proteger aquela futura vida. Todo o seu corpo, todos os seus órgãos internos modificam ali de posição, de estrutura, de capacidade para que um ser possa ser gestado. E é um trabalho, um processo fantástico que dura entre 40 e 42 semanas, onde o corpo feminino vai dando vazão e proteção a este ser reencarnante. E além de todas essas transformações físicas, né, que começam desde as primeiras semanas com a questão hormonal, logo em seguida o útero recebe todas as adaptações necessárias para receber e vincular o ovo ali no processo da nidação. O sistema circulatório da mulher começa a mudar e produzir mais sangue para ela e para o bebê, isso logo nas primeiras semanas. Mas em seguida a gente vai ter o volume sanguíneo que aumenta para atender mãe
e bebê, nós vamos ver que o coração da mulher trabalha muito mais para que ela possa manter a própria vida e a vida também do seu filho. Os pulmões se ajustam às novas demandas que são necessárias, as articulações, a postura, a conjugação ali dos órgãos internos, tudo isso vai se adaptando. O metabolismo muda, o cérebro materno muda e o foco da mulher passa a ser aquela futura vida. E a gente brinca que a mulher, quando ela fica grávida, ela fica meio burra no bom sentido da palavra, de que o seu foco é direcionado. E aí ela perde noção de espaço, de distância, a memória já não fica grandes coisas para outras coisas, mas tudo que é relacionado ao bebê, ela sabe de prontidão. Qualquer situação, qualquer coisa que acontece diferente, ela fala, tem algo errado. Ela percebe, porque o seu foco está direcionado para aquele momento sublime da vida. E aí chega às 40, 42 semanas, inicia o processo do parto. Mas antes do parto, vamos falar de um outro órgão que é criado especialmente só para esse processo. A mulher é capaz de criar um órgão que existe apenas durante o processo gestacional, que é a placenta. A placenta que vai nutrir, trocar gases, metabolismo, vai proteger, envolver o bebê de forma a que ele possa estar protegido, amparado, nutrido no corpo materno. E aí inicia o processo do surgimento da vida, do nascimento da vida extrauterina. Então a gente vai ver que vai entrar ali questões fisiológicas, neurológicas que iniciam o trabalho do parto. E após o parto, vindo a criança ao mundo, o trabalho da mãe não encerra por ali. Outras transformações continuam. Os hormônios começam naquela loucura toda novamente, a produção do leite e o aperfeiçoamento dos vínculos maternos da mãe com o filho recém-chegado, que precisa de todos os cuidados necessários para ele sobreviver. De todas as espécies que existem no planeta Terra, apenas a espécie humana, o bebê, depende tanto da mãe por um tempo tão longo. Nós vamos ver diversas espécies que, quando o filhote nasce, pouco tempo depois ele dá conta de si próprio. Mas a espécie humana, esse vínculo, ele dura por muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, a vida toda, depois da vida, E por aí vai, às vezes na próxima encarnação também, E a gente vê que esse vínculo não se perde, porque no ser humano nós começamos o desenvolvimento do amor, da relação de afetividade e do desenvolvimento do amor. Mas, por isso que muitas tradições religiosas e espiritualistas contemplam a maternidade como algo que ultrapassa o biológico, vai muito além do biológico. A parte biológica já é linda por si só. A mágica, que acontece ali já é linda por si só, quando a gente para analisar o passo a passo. Mas a gente vê que existe algo muito além da biologia, algo sagrado, que ser mãe é poder trazer ao mundo a experiência do mundo, um novo ser com o qual ela vai se vincular para os transportes de crescimento, de evolução e de progresso. É acolher, é sustentar, é nutrir, é proteger, é auxiliar. E antes de Maria ser reconhecida pela sua grandiosidade moral e espiritual, que nós vamos adentrar, antes de Maria ser reconhecida por todas as suas características espirituais de espírito ímpar que nós temos aqui na Terra, nós devemos lembrar e precisamos lembrar de que ela foi e é mãe. Ela gestou, ela cuidou, ela pariu. Teve Jesus nos seus braços, num corpo físico frágil, que necessitava dos seus cuidados iniciais. E ela passou pela experiência que muitas mulheres passarão ou estão passando no momento, que é a experiência da maternidade, de ser co-criadora com Deus, de ter a oportunidade de co-criar com o Pai. E Maria passou por todas essas etapas.
mostrando a grandiosidade da maternidade. Não que para a mulher demonstrar sua grandiosidade, necessariamente ela precisa ser mãe. A grandiosidade da mulher está na sua própria essência, enquanto o feminino no processo de crescimento, de evolução espiritual. Da mesma forma que o masculino, o homem também tem a sua valia, o seu valor dentro do seu processo de evolução e crescimento, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Ora em experiências femininas, ora em experiências masculinas, mas sempre crescendo, progredindo. Então todos nós, se não passamos nessa existência, já passamos no passado ou passaremos no futuro pela experiência da maternidade, de co-criarmos com Deus, de trabalharmos nesse processo de trazer ao mundo, de ser esse portal para o planeta Terra, da vinda de novos espíritos aqui reencarnantes. Mas Maria, então, ela encarna entre nós com a proposta, com a missão de ser a mãe de Jesus. Quando a gente pensa na maternidade enquanto missão, maternidade e paternidade enquanto missão, a gente já vê a grandiosidade que é a responsabilidade das mães e dos pais ao gerarem, cuidarem e educarem seus filhos. Agora imagina a responsabilidade de Maria. Encarnar com a missão de gerar, criar, proteger, educar, nutrir, orientar, nada mais, nada menos que o governador planetário. Lembramos que este espírito foi especialmente a dedo escolhido pela espiritualidade superior no processo da encarnação do Cristo entre nós. Maria já estava no plano espiritual junto à equipe que organizava o processo encarnatório de Jesus na Terra. Então ela já participava no plano espiritual de todo esse processo que demorou muito tempo para que Jesus pudesse estar entre nós. Então ela encarna nesse processo de ter essa missão de ser a mãe, a progenitora do Cristo. Olha a grandiosidade desse espírito, a importância, a relevância na escolha deste espírito que seria responsável pela vinda de Jesus. Sem Maria, não teríamos o Cristo aqui encarnado entre nós. Teríamos que escolher uma outra mãe para ele, né? Mas não teríamos o Cristo encarnado entre nós se não fosse a presença de uma mãe nesse processo da gestação. Então, em virtude de tudo isso que a gente fez, essa introdução, nós sentimos uma total incapacidade de falarmos desse espírito que é Maria. Incapacidade técnica, cognitiva, espiritual, moral, porque é um espírito muito grandioso. Então, tudo que nós falarmos aqui, por mais que tenhamos estudado, trabalhado, pesquisado, para trazer para vocês, ainda é muito pouco do que significa Maria. Por isso, de antemão, já peço perdão a vocês por não poder trazer tudo o que poderia ser trazido quando se pensa em Maria, ante a nossa insignificância em pararmos para falar da Mãe de Jesus. Mas que ela nos auxilie nessa proposta de trazermos um pouquinho que seja de reflexões da grandiosidade que foi, que é e que sempre será Maria em nossas vidas. Mas vamos começar com algumas curiosidades. Vocês sabiam quantas designações que existem para Maria na Terra? Não? Alguém gostaria de falar ou chutar, né, assim, algum número? Com quantas designações Maria é conhecida no planeta Terra? Muitas. Muitas quantas, hein? Alguém tem alguma ideia? Eu fui pesquisar, gente, porque eu não sabia não. São mais de 1.100 designações, denominações que Maria tem. Nenhum outro ser na história, vínculo religioso, político, o que quer que seja, nenhum outro ser humano na história tem mais designações, denominações e homenagens do que Maria.
mais de 1.100. Eu consegui elencar 290, depois eu desisti, porque não dá tempo. Mas eu consegui elencar ali 290. Tá salvo, se vocês quiserem ver depois também, que não vamos falar de todos também não. Mas a gente vai ver que nós temos os títulos dogmáticos da Igreja Católica para lembrar de Maria, como, por exemplo, Santa Mãe de Deus, Mãe Santíssima, Imaculada Conceição. Mas nós temos também as aparições e culturas locais. Nossa Senhora de Medjugorje, na Iugoslávia, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Vocês conhecem a história de Nossa Senhora Aparecida? Algumas pessoas devem conhecer, né? Conta a história que pescadores estavam ali no rio, ali na região ali de São Paulo, né, pescando, e estava meio tipo Pedro, sabe? Nada. Puxava nada. Até que numa determinada hora eles jogam de novo o sarrafo e no que puxam, vem a parte de baixo da imagem. Uma imagem de barro. E aí eles falam, olha, é uma imagem de uma santa. E aí guardam lá no barco. E joga o sarrafo de novo, puxa de novo, vem a parte superior da cabeça da imagem. Fala, nossa, como a gente conseguiu puxar as duas partes, né? Num rio. Quando eles jogam pela terceira vez, haja braço para puxar os peixes. E aí, a partir daí, começa o culto a Nossa Senhora Aparecida, localizada no rio, né? Dentro de um rio. E aí a gente vai ver que, de acordo com as culturas, os locais em que ela apareceu, nós vamos ter essas denominações de Nossa Senhora. Mas no fundo, no frigir dos ovos, quem é? Maria. É sempre a mesma e simples Maria. Nessas diferentes formas de enxergar, de compreender, de exalçar esse Espírito grandioso que é a Mãe de Jesus. E além disso, a gente vai ter também as denominações por atributos, graças e virtudes, como, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Rainha da Paz, Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Dores, daqui de Senhora das Dores, né? Nossa Senhora da Boa Hora, Nossa Senhora da Boa Morte. E aí as denominações não têm fim, são muitas mesmo, de acordo com esses atributos ou essas graças que se alcançaram ao orar, ao pedir a intercessão de Maria ante as dores do mundo, ante os sofrimentos do mundo. Então ela é o ser que tem mais denominações para falar de si. E aí a gente vê que, além dessa visão católica, dos nossos irmãos católicos a respeito de Maria enquanto Mãe de Jesus, nós vamos ver que a figura de Maria foi um tanto quanto apagada com o advento do protestantismo, da reforma protestante. E existe uma explicação para isso também. Por que nossos irmãos protestantes, evangélicos, de algumas linhas, não veem a grandiosidade do Espírito de Maria ou veem apenas como a mãe, a progenitora de Jesus, mas de uma forma um tanto quanto apagada, exercendo a mera função, não mera, né, nada mera, né, mas apenas a função biológica de mãe, que ela seria uma mulher pecadora como qualquer outro judia da sua época, que não teria essa relevância espiritual. Por que esses nossos irmãos interpretam a Mãe de Jesus dessa forma? Porque para eles, o mais importante é que tudo que eles creem tem que estar escrito expressamente na Bíblia. É o sola scriptura, tem que estar escrito. Se não estiver escrito, literalmente escrito, não seguimos. E não há, dentro dos livros canônicos, uma menção expressa ao dogma, né, de orar a Maria, de exaltar a figura de Maria. Há algumas passagens de Maria, especialmente em Lucas, mas não nesse processo de Maria quanto a intercessora dos homens para com Deus. E a outra questão é justamente essa, que é a questão da mediação única. Para os nossos irmãos protestantes, o único intermediador, intercessor de nós para com Deus é Jesus. Então eles não oram a santos, não oram aos anjos, aos espíritos, né? É só Jesus, e Jesus intercede ao Pai por nós. Então, por esses dois principais motivos, dentre outros, a gente vê que Maria ficou um tanto quanto apagada nessa questão dessa visão de vida dos nossos irmãos protestantes. Mas a gente poderia se perguntar, né? E para nós espíritas?
Como é que fica a visão de Maria? Bom, a gente traz 4 pontos principais para pensarmos em Maria. Primeiro, é um espírito muito evoluído. Não tem como ser diferente. Só pela missão que ela recebe ao encarnar, de receber, né, de produzir, de trazer Jesus ao mundo aqui, né, de ser esse portal de Jesus para vir à Terra, já tinha que ser um espírito evoluído. Então, é um espírito evoluído que esteve entre nós, mas sem natureza excepcional ou milagrosa, porque os nossos irmãos católicos veem em Maria o quê? Aquela que realiza milagres. E o Espiritismo vai trazer para a gente a racionalidade sobre os milagres. O que são os milagres? São eventos da natureza que às vezes o ser humano não sabe explicar, não consegue compreender, mas não foge das leis naturais. Então Maria não é esse espírito que faz milagres no sentido excepcional da palavra, contrário à lei divina, ou contrário às leis naturais. Ela é sim um espírito muito evoluído que veio estar entre nós com essa missão tão especial de ser a mãe de Jesus. Entendemos pela concepção natural de Jesus, que é um outro ponto de muita discussão entre outros credos, em virtude da visão da Imaculada Conceição, ou seja, de que Maria seria virgem no processo de concepção. Mas aí, se a gente buscar para o lado racional, haveria justificativa para Jesus burlar as leis naturais do orbe para estar entre nós? Ou seja, ir contra as leis biológicas e naturais do planeta Terra? Sendo ele o responsável pelo planeta Terra? E outra, em que isso, uma concepção natural e normal, em que isso diminuiria, reduziria a importância de Maria ou a importância de Jesus para nós? Em nada. A grandiosidade deles independe da questão da concepção. Então, a doutrina espírita nos mostra que, sim, Jesus encarnou pelos métodos naturais, normais da encarnação no planeta Terra. E não, isso não diminui em nada a grandiosidade do Espírito do Cristo e do Espírito de Maria. Contudo, a gente sabe que essas questões teológicas, religiosas, ela vem ao longo dos milênios, não é de agora nem de ontem, né? E a gente vai ver que existe uma profecia, uma danada de uma profecia, lá de um tal de Isaías. E nessa profecia de Isaías, quando a gente pega lá na tradução, tem o Isaías 7,14, vai dizer o seguinte: e eis, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel, quando fala da vinda do Messias. Então, lá na tradução da Septuaginta, fala que uma virgem conceberá. Quando a gente pega lá também a história dos romanos, dos gregos, nós vamos ver muito da parte da mitologia greco-romana, quando fala que os deuses da terra, eles eram o quê? Filhos de deuses espirituais com virgens encarnadas. Então, a relação de um deus espiritual com uma mulher encarnada, virgem, traria os semideuses. Então, a gente vai ver que isso tudo tem uma questão teológica, uma questão também da antiguidade, que falava que Jesus, para ser esse espírito grandioso que era, ele também não poderia ser concebido pela forma que nós, réis mortais, fomos concebidos. Então, essa questão faz aí dar essa volta no processo da encarnação de Jesus. Mas é interessante que quando a gente pega essa frase, nessa passagem de Isaías, no original hebraico, a palavra que é utilizada é a palavra alma, para relacionar a uma virgem, né? E alma, no hebraico, não significa virgem, pode significar uma jovem mulher. Então, uma jovem mulher conceberá, muda bem a figura. Mas quando pula para o grego, eles usam a palavra partenos. Aí sim, a ideia de virgem, uma virgem conceberá. E aí, dentro de toda essa questão cultural e teológica, a gente vê que isso foi trazido ao longo dos séculos até nós, no dia de hoje. Mas reforçamos uma vez mais, em nada modifica a grandiosidade de Maria e de Jesus, o processo reencarnatório do corpo físico, o processo encarnatório do corpo físico de Jesus na Terra. Terceiro ponto, Maria é um modelo de fé
e resignação. Ela confiou prontamente desde o início da proposta missionária dela aqui na Terra e se entregou com confiança nas mãos de Deus, mesmo sem saber como se daria todo esse processo, como que se cumpriria a sua missão aqui na Terra. Ela teve confiança, resignação e uma fé inabalável na providência divina. E por fim, Maria assume para si a maternidade universal, tornando mãe de toda a humanidade, cuidando de todos nós enquanto seres humanos como filhos, tendo esse amor maternal por todos, especialmente pelos que mais sofrem. E aí, dessa forma, a gente vê que para todos nós, né, homens ou mulheres, Maria é um exemplo de grande virtude, de muita virtude que nós precisamos desenvolver nas nossas próprias vidas, no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos, caminhando para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Alcançaremos a condição de um espírito de Maria, de um espírito puro? Sim, porque alcançaremos a condição de um espírito crístico. Jesus diz, podeis fazer o que faço e muito mais. Então alcançaremos a condição evolutiva de Jesus. E aí a gente vê que ela então traz para nós exemplo de virtudes que precisamos desenvolver nas nossas vidas. E por isso a gente fez um paralelo de algumas passagens da vida de Maria e de algumas virtudes que a gente pode retirar dessas passagens como virtudes a serem desenvolvidas por cada um de nós. Bom, vamos começar do começo, né? Nascimento de Maria. Quão pouco falado é a história do nascimento de Maria. Mas isso não vai estar nos evangelhos canônicos. Nós vamos encontrar a história do nascimento, juventude de Maria no proto-evangelho de Tiago, que data de aproximadamente do século II depois de Cristo. É um evangelho apócrifo, não considerado pela Igreja Católica, mas muito utilizado por muitos estudiosos da Bíblia. E nesse proto-evangelho, que seria a origem, falaria da origem da vida de Maria, nós vamos encontrar duas figuras importantes, fundamentais, que é Ana e Joaquim, os pais de Maria. Então, Ana e Joaquim, casados, eram pessoas muito bondosas, tementes a Deus, fiéis a Deus, muito generosas, mas que não haviam concebido um filho, eles não tinham descendentes. Isso, para aquela época, era algo extremamente depreciativo, como se eles estivessem sendo punidos por Deus por não poderem ter uma descendência. E isso os entristecia profundamente. Já estavam numa idade um pouco mais avançada, que já não havia mais esperanças de ter um filho. Até que um dia, quando Joaquim vai até o templo para fazer as ofertas do templo, ele é menosprezado por outras pessoas que estavam no templo pela ausência de descendentes. Ele parte para o deserto, para um período de orações, jejuns, muito triste, mas buscando entender aquilo que acontecia na sua vida. E sua esposa Ana também fica em casa, orando a Deus, pedindo auxílio nessa experiência tão triste que eles passavam, que eles conseguissem compreender e ter aceitação aos desígnios de Deus. Eis que ambos, separados, cada um num canto, recebem a visita de um espírito e que lhes diz que eles teriam uma filha. Nasce Maria. Com a alegria da vinda de Maria, eles consagram Maria ao templo. Então, Maria, ainda muito jovenzinha, ela é entregue ao templo para ser educada, criada, direcionada a uma vida religiosa. Então, nessa primeira etapa, a gente vê a questão da paciência, de aguardarmos o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando às vezes nós achamos que algo está sendo negado para nós, não quer dizer que nós não vamos receber aquilo. Quer dizer que talvez o tempo ainda não tenha sido alcançado. Só que a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo que se resolva no nosso tempo, no nosso momento, do jeito que a gente quer. E pouco confiamos no tempo de Deus. Então, essa primeira etapa da vinda de Maria à Terra já mostra para nós a importância da paciência, aguardarmos o tempo de Deus. Conseguimos? Exercitamos isso? É uma virtude que nós já possuímos? Para a gente refletir, né? Em seguida, a gente vê então a consagração de Maria ao templo, como um agradecimento pela vinda do descendente tão desejado e esperado.
Joaquim e Ana entregam Maria aos cuidados do templo, para que ela fosse educada para uma vida religiosa. Aí a gente vê o desenvolvimento da vida moral de Maria. Ela é talhada para servir ao bem, para servir ao Senhor. Então ela estuda, ela aprende, ela desenvolve mais virtudes ainda dentro de si. E esse processo todo mostra para nós que o quê? Que a disciplina moral, ela não é rigidez, ela não é sermos sisudos, fechados para o mundo, mas a disciplina moral, ela nos convida o quê? A educar, ressignificar nossos pensamentos, nossa vivência aqui na Terra, trabalharmos a oração, trabalharmos a compreensão de Deus, trabalharmos a nossa relação com o Pai. Então, na sua primeira infância, ali, início da sua juventude, Maria é direcionada aos serviços do templo, mantendo e ampliando sua ligação com o alto. Só que vem o primeiro grande desafio para Maria, a orfandade. Ela ainda no início da adolescência se torna órfã de pai e mãe. E aí a gente vê o primeiro desafio, mostrando para ela que a vida não seria uma vida tão simples, né? Os pais dela já eram de avançada idade quando ela nasceu, né? Lembrando desse pequeno detalhe, né? E aí ela se torna órfã, sozinha no mundo. E vem aí o desafio de nós trabalharmos em nós a resignação. Temos como lutar contra a morte, gente? É possível? Não, eu não quero que meu pai e minha mãe morram. É possível. Adianta a gente lutar contra? São mecanismos da vida. E então, em tenridade, Maria já começa a trabalhar dentro de si, na sua intimidade, a resignação. Aceitar os desígnios de Deus. O que não quer dizer que a gente vai se moldar no sentido de deixa acontecer e pronto, acabou. Mas no sentido de que quando o que chega até nós tem um propósito ao chegar até nós. E se chegou até nós, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então Maria se torna órfã. Nem toda dor pode ser evitada. Muitas dores na nossa vida não serão evitadas. Mas todas elas podem e deverão ser atravessadas, superadas, bem vivenciadas. E a resignação nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades da vida sem perdermos a coragem, sem perdermos a fé, sem perdermos a confiança em Deus. Maria, em momento nenhum, perdeu a confiança no Pai. E após a orfandade de Maria, que nos ensina a resignação, a gente vai ver que chega num outro momento importante da vida dela. As meninas só podiam ficar no templo até o início da puberdade. Após a puberdade, elas não poderiam permanecer no templo, elas voltavam para suas famílias, até para que se acontecesse a questão das escolhas de casamento, as meninas entre os judeus casavam, é uma questão cultural, casavam ainda muito jovenzinhas, 14, 16 anos, os casamentos eram muito cedo. Então, chegando ali pelos seus 12 anos aproximadamente, as meninas eram devolvidas para suas famílias, para os seus pais. Qual foi o problema anterior? Ela era órfã. A quem o templo entregaria Maria? Ela não tinha ninguém para cuidar dela. E aí os sacerdotes do templo, vendo, né, entendendo a preciosidade que era aquela jovem, né, por todo o seu serviço, por toda a sua docilidade, por todas as virtudes que ela possuía, eles buscaram escolher alguém que poderia cuidar de Maria, proteger, ampará-la para a vida. Quem? Hã? José. Olha como que a providência divina toma conta de tudo. E está tudo certo, como tem que ser. Os sacerdotes veem em José um homem já mais velho, experiente, mas protetor, cuidadoso, leal, sincero, honesto. Um homem que poderia cuidar daquela jovem. Então Maria é entregue a José, como para que fosse desposada no momento oportuno, no momento em que era da cultura deles naquela época. E a gente vê que nesse processo de Maria encontrar José na sua vida, a gente vê que a nossa evolução, as grandes missões que a gente tem para desenvolver, ou as pequenas que sejam,
na verdade, se dão com cooperação. José se torna esse companheiro, esse cooperador, aquele que vai ajudar, que vai proteger, que vai orientar, que vai dar segurança, que vai nutrir, que vai levar o sustento, que vai cuidar daquele núcleo familiar. E ele desempenha muito bem a sua missão na terra. Recebe Maria e cuida de Maria, cuida da família que surge a partir daí, mostrando que todos nós trabalhamos continuamente em cooperação dentro das nossas famílias, entre famílias. Todos nós estamos matriculados aqui para exercitar essa cooperação, esse companheirismo na nossa caminhada na terra. E José foi esse espírito companheiro que auxiliou Maria e depois Jesus nesse processo. E a partir daí a gente vai então sair da história de Maria filha, né, até agora, que está lá no proto-evangelho de Tiago, lembrando, né, que não está na Bíblia, no cânon da Igreja Católica, ele vai estar num outro livro que vem falando essas histórias para a gente a respeito de como teria sido a vida de Maria. E agora a gente entra no Evangelho, propriamente dito, né, nos 4 Evangelhos, especialmente em Lucas. Lucas vai falar mais de Maria, Mateus um pouco, mas especialmente Lucas. Aí a gente vai começar agora uma nova fase. Maria, mãe. Quando acontece a questão da anunciação da concepção. Então lembramos, né? Maria nasceu de uma gravidez tardia, foi dedicada ao templo, ficou órfã, foi entregue a José e agora ela recebe uma visita de um tal de Gabriel. Este espírito que se apresenta como um anjo de Deus, né? Vem a ela e faz uma saudação nada comum, nem para aquela época, nem para os dias de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Às vezes a gente ouve essa frase na prece da Ave Maria e passa meio batido, né? Aquela coisa do que a gente está tão acostumado a ouvir. Mas se a gente parar para pensar na preciosidade, na grandiosidade dessa frase, Ave Maria, era uma saudação muito especial, muito respeitosa, cheia de graça. O Senhor é convosco. Dentre todas as mulheres, bendita é você. E ela se questiona, né? Que saudação seria essa? Que espírito seria aquele? Para ela, né, a visão de um anjo, né, dentro da cultura, que anjo era aquele que lhe trazia essa anunciação? E ele continua: eis que do seu ventre nascerá um menino, e porás o nome dele de Jesus. E esse menino reinará sobre a tribo de Jacó. Será motivo de orgulho para todos. Será luz nos nossos passos. E o colóquio de Maria com Gabriel ainda continua por algum tempo, né? Ela buscando entender como é que se daria este processo, mas a principal frase do Evangelho, a principal frase da vida de Maria, a mais marcante, então, para mim, pelo menos eu vejo dessa forma, é quando depois dela meio que tentando nem entender aquela situação toda, daquela informação toda que ela recebia, qual a resposta que ela dá? Eis aqui a serva do Senhor, que se faça conforme a sua palavra. Gente, que confiança, que entrega. E a virtude que a gente trabalharia nesse ponto da vida de Maria é a submissão a Deus. Ela se entrega, ela confia, ela se coloca na posição de serva. Eis aqui a serva do Senhor. Não me interessa o que eu quero, o que eu pensei para a minha vida, né? O que eu queria fazer com a minha juventude. Não. Que se faça a vontade de Deus. Meus irmãos, quantas vezes a gente luta contra a vontade de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós nos rebelamos ante os desígnios de Deus? Quantas vezes, na ânsia de acharmos que as nossas escolhas são as melhores, nós nos equivocamos vertiginosamente.
E às vezes a gente ainda ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, né? Aí quando chega no seja feita a vossa vontade, a gente faz aquele parêntesezinho assim mental, né? Desde que seja igual à minha, se possível igual à minha, né? Quantas vezes nós não conseguimos aceitar os desígnios de Deus sobre nós, que são sempre os melhores para nós. Não para nós, Melissa aqui encarnada, cada um aqui encarnado na persona que hoje habitamos, mas para nós espíritos imortais que somos, num processo evolutivo, que muitas vezes vamos precisar do remédio amargo, muitas vezes vamos precisar do abandono, muitas vezes vamos precisar da doença, muitas vezes vamos precisar da perda daqueles que nos são tutelares na vida, muitas vezes vamos precisar passar por todas as agruras, dores do mundo para o nosso crescimento espiritual. O remédio amargo, na nossa condição espiritual ainda, é muito necessário. Mas é para o nosso bem. Porque em que pese ele ser amargo, ele é carregado da misericórdia divina. Da doce misericórdia divina, que nos alcança para que possamos crescer, evoluir, progredir, para sermos felizes, alcançarmos a verdadeira felicidade. Eis aqui a serva do Senhor. E Maria então se coloca na condição de serva de Deus. Temos conseguido nos colocar na condição de servos do Pai? O que é ser servo ou como ser servo de Deus na Terra? Kardec já dá uma prévia para nós, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua perfeição, mas pelos esforços em que faz para domar suas más inclinações, por tudo que ele faz para buscar se tornar uma pessoa melhor. E como que nós podemos nos tornar pessoas melhores na Terra? Servindo, amparando, auxiliando, praticando a caridade, com um potinho de água para um cachorro que está com sede na rua, com um abraço para alguém que está enlutado, com um telefonema para alguém que passa por um processo depressivo, com um agasalho para alguém que passa por um frio, com uma palavra de alento, conforto, fortaleza para os que sofrem. Todos nós podemos ser servos de Deus aqui na Terra. Precisamos abrir mais nossos olhos para enxergarmos tantas benditas oportunidades que nós temos para servir. E podemos dizer um dia, né? Senhor, eis aqui, né? A serva, o servo de Deus. Que se faça conforme a sua vontade. Que consigamos ser submissos ao Pai, na certeza de que o Pai, como Pai perfeito que é, soprará para nós, só enviará para nós o que for melhor para cada um de nós. E aí, a partir desse processo da anunciação, Gabriel, que gostava também de dar umas notícias, né, porque não tinha WhatsApp, né, o sistema de correio na época não era muito bom, telefonia sem nem pensar, né, então Gabriel aproveita e já fala assim, aproveitando que eu já estou aqui, já te dei essa notícia e tal, e tal, e tal, sabe a Isabel, sua prima? Então, estéril, né, idade avançada, jamais conceberia, então, ela está grávida, vai lá para você visitar, está com 6 meses, daqui a pouco nasce o precursor, João. E aí ele fala da gravidez de Isabel como uma prova do que ele estava trazendo para ela de informação. Maria, no dia seguinte, apesar de toda aquela novidade que ela recebia no seu coração e das inseguranças e incertezas que com certeza habitavam aquele coração, ela coloca as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas no bolsinho e vai ao encontro de Isabel para ajudar Isabel naquele momento. E quando as duas se encontram, Isabel também faz uma fala linda, né? Quando fala que o filho que ela carregava no ventre saltava de alegria ao ver Maria. E quem era ela, Isabel, para receber a mãe do seu Senhor em sua casa? Isabel já sabia quem vinha através de Maria. Então Gabriel também deve ter passado por lá também para contar na história, né? E aí Maria passa 3 meses com Isabel, amparando, ajudando. E aí a virtude que ela traz para a gente nessa passagem é da solidariedade.
Não perdemos nunca por sermos solidários, por sermos fraternos. Ah, mas eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Ela tinha um tanto bom de coisa para resolver na vida dela, né? Ela fica 3 meses cuidando de Isabel. Então ela deixa todos os seus interesses pessoais de lado para servir, amparar Isabel. Fica para nós o exemplo de solidariedade que todos nós podemos exercitar na nossa vida. Deixar os nossos interesses de lado um pouquinho e amparar, ajudar, fazer uma visita no hospital, passar a noite com um doente, auxiliar uma mãe que acabou de receber um filho, né, e está naquele processo todo de dificuldade, amparar um idoso, ajudar uma criança. São tantas formas que nós podemos ser solidários. Possamos enxergar esses preciosos momentos na nossa vida. E aí, a partir daí, a gente vai ter o nascimento de Jesus. Vocês viram que a história é longa, né, gente? Vou ter que dar uma antecipada aqui, porque senão a gente não vai chegar no fim. Hã? Ah, pode falar à vontade. Então, até meia-noite está fácil, está tranquilo. Até meia-noite é hoje. Aí nós vamos ter o nascimento de Jesus. Entra todo aquele processo de gestação, o recenseamento. Maria tem que ir com José para Belém para fazer o recenseamento. Chega lá, não tem hospedaria, não tem pouso, não tem nada. O que eles conseguem? E ela começa já as contrações, o trabalho de parto, uma singela estrebaria para receber seu filho, mostrando ali o exemplo da humildade, mas também da alegria, que em que pese todas as adversidades do momento, Maria coloca em seu coração, registra em seu coração a sublimidade daquele momento, de ter em seus braços o seu filho, tão frágil, tão pequeno, tão necessitado dela. E naquele momento ali, para ele, ela é tudo. É o abraço, o aconchego, o alimento, o calor, o cuidado que ele recebia de sua mãe. A alegria desse momento nos mostra que devemos buscar viver com alegria todos os dias da nossa vida. Enxergar a alegria nas coisas simples do cotidiano. Uma flor, um abraço, uma mensagem de afeto. Enxergar a beleza que existe na vida. Doutrinar, né? Disciplinar o nosso olhar para enxergar o que é belo. Buscar o que é belo, o que nos traz felicidade. Em seguida, a gente vai ver que Maria e José apresentam Jesus ao templo para a circuncisão no 8º dia e depois dos 40 dias para a apresentação formal ao templo, conforme o costume naquela época. E aí tem um encontro de Simeão. Simeão, quando pega Jesus, quando vê Jesus, percebe quem era aquele Espírito encarnado. Mas aí ele traz uma mensagem dolorosa para Maria. Além de falar, né, de toda a proposta do Cristo, que ele seria luz, motivo de luz, né, de reerguimento, mas de queda para muitos homens de Israel, mas ele também fala, uma espada transpassará a tua alma. Maria sabia que a caminhada não seria fácil, ela não sabia como e que ia ser esse negócio, mas ela sabia que não seria fácil. E ela vai registrando esses fatos no seu coração, mas mantendo a fé, a virtude da fé, sempre viva no seu dia a dia. Mas as coisas se complicam tanto mais, porque aí inicia o processo de fuga para o Egito, onde precisam exercitar a coragem para a sobrevivência, deixar tudo para trás da noite para o dia, mas para salvar a vida de Jesus. Depois, ali na adolescência, a gente vai ver que a gente tem um período sem muitas informações a respeito da vida de Maria, de José e de Jesus, e vai retornar na fase adulta, quando Jesus começa a vida pública, a pregar seu ministério. E mais uma vez nós vamos ter um exemplo de virtude de Maria, quando ela trabalha o quê? A renúncia, o desapego, entendendo que o seu filho não era seu, ele era do mundo. Então ela liberta, por assim dizer, Jesus para seguir a missão dele na terra. Ela havia e ainda estava cumprindo a missão dela enquanto mãe, mas ele tinha uma outra missão para cumprir. E ela então confia o seu menino, confia o seu filho a Deus, para que ele conseguisse também cumprir a sua missão, ainda que ela não entendesse na totalidade que missão seria essa. Mas a gente chega num momento
mais difícil, Maria chega no momento mais difícil da maternidade. Após 3 anos vendo milagres, vendo Jesus reerguer aleijados, vendo sermões, ouvindo todos os ensinamentos que ele trazia, Maria inicia uma nova etapa da maternidade. A prisão, a via crucis, a crucificação. E aos pés da cruz, Maria olha seu filho naquele processo de dor e sofrimento e começa a rememorar o menino Jesus, a anunciação, tudo que ela havia passado, o primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros passos, o abraço afetuoso, a generosidade do menino Jesus, que recebia todos, que amparava todos que encontrava pelo caminho. O jovem trabalhador que ajudava seu pai na carpintaria. E aquele que havia curado tantas pessoas, feito tantos milagres, amparado tantos corações. O que ele havia feito para merecer o flagelo da cruz? E Maria estava profundamente sofrida vendo seu filho tão amado expirando entre 2 ladrões, como alguém que descumpria as leis dos homens, como alguém que merecia ser morto pelos homens. E seu coração estava totalmente despedaçado. A sua angústia era profunda, porque ela conhecia Jesus na sua intimidade. Era mãe. E junto dela, mais 2 Marias, Maria sua irmã e Maria Madalena. E até que num determinado momento ela sente um toque suave em seu ombro e percebe a presença de João. Dos 12, o único que havia voltado, que não havia fugido do momento extremo para estar com ela no auge do suplício do Mestre. Então, João, discípulo amado, abraça-se a Maria, conforta aquele coração despedaçado, destruído pela dor. E os 2 olham ansiosamente para o madeiro infame à procura dos olhos de Jesus. E Jesus, percebendo aquela situação e aquele momento tão importante na vida daquelas 2 almas que ele tanto amava, com um esforço gigante para ele naquele instante, ele encontra o olhar dos 2. E Maria lhe diz: meu filho, o que fizeram contigo? E Jesus, no último ensinamento que ele deixa para nós encarnado, ele olha para aquela mãe sofrida e lhe diz: mulher, eis aí o teu filho, olhando para João. Filho, eis aí tua mãe. E ali a gente vê Maria como a mãe de todos nós, como a mãe da humanidade. Passa ainda muito tempo até que Jesus venha desencarnar no processo da flagelação. Os discípulos partem cada um para o seu caminho, cada um para o seu rumo, ainda amedrontados com todo aquele processo que havia acontecido. Maria vai morar em Bataneia com alguns familiares de José e por ali permanece, pensando, lembrando de todas as experiências e momentos que havia vivido com Jesus. Seu coração era pura saudade. Até que, passado um dia, algum tempo, João vai ao seu encontro. Ele jamais havia se esquecido da mensagem do Cristo: filho, eis aí tua mãe. E ele convida Maria para ir morar com ele em Éfeso. E Maria aceita prontamente. Ele fala que havia demorado um pouquinho para buscá-la, porque dependia de conseguir um lugar para que os 2 pudessem morar, mas agora ele possuía um singelo casebre, num promontório, num monte, com vista para o mar Egeu. Era um lugar simples, rural, distante de Éfeso um tanto quanto, mas seria um local que eles poderiam rememorar a vida do amado Mestre. Relembrar as histórias, os ensinamentos
e cuidar de todos aqueles que necessitassem de amparo. E Maria vai com João para Éfeso. E em breve, aquele casebre humilde no meio da natureza começa a receber todos os desvalidos da sorte. Eram viúvas, eram velhos, eram crianças órfãs, eram doentes, todas as pessoas que passavam pelos tormentos e as dores do mundo. E a Maria, aquele espírito singelo, puro, amoroso, acolhia a todos. O tempo vai se passando, chega um momento em que um leproso vai ao encontro de Maria, buscando alívio para suas chagas, que são realmente aliviadas. E esse leproso diz para ela: sois a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima. E a partir dali, aquela casinha no meio da natureza passou a ser considerada a casa da mãe santíssima, onde todos iam ao encontro de Maria para afagar suas dores, os seus sofrimentos. O tempo passa, os anos passam, Maria já em idade mais avançada, atendendo a todos que chegavam diariamente para o seu carinhoso abraço e recepção. João agora ficava mais em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso, e Maria, por sua vez, ficava mais tempo sozinha em sua casa, mas ainda assim sempre cercada daqueles que vinham ao seu encontro. Até que num dia, ao pôr do sol, ela observa que aproxima-se um peregrino, um caminhante, que lhe diz: minha mãe, como todos diziam ao chegar até aquele local, vim fazer-te companhia. E Maria sente uma profunda alegria ao ouvir aquela voz tão amorosa, tão carinhosa, e ela o convida para entrar. E os dois começam a conversar, e ele fala das bem-aventuranças do céu, da misericórdia de Deus, do amor do Pai que ampara todos os seus filhos. E ela fica ouvindo, embevecida por aquela mensagem amorosa que ele lhe trazia, porque a maioria dos que iam até ela era para pedir algo, para pedir um auxílio, uma palavra, e ele vinha lhe dar conforto, amparo e palavras de amor. Até um determinado momento, que ele estende as mãos para ela e diz: minha mãe, venha aos meus braços. E enquanto ela observa as mãos, ela vê as chagas. Instintivamente ela olha para os pés e as marcas dos cravos lá estão. E num ímpeto ela toca o lado, e a ferida que havia amargurado seu coração tantas vezes na memória também estava lá. E ela entende que Deus, na sua infinita misericórdia, permitira que seu filho fosse lhe visitar. Meu filho, que fizeram contigo, meu filho? E no ímpeto de se ajoelhar aos pés de Jesus para beijar seus pés e abraçar os seus pés, Jesus a segura, reergue, e ele que se ajoelha aos pés de Maria, ele diz: minha mãe, sou eu. Vim te buscar, porque meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. A partir desse instante, Maria começa a ouvir vozes angelicais à sua volta e percebe que está muito próximo da sua partida daqui da terra. João é chamado no dia seguinte para acompanhar os últimos instantes daquela que era sua segunda mãe na terra. E ela, em breve tempo, retorna ao plano espiritual. E quando ela começa a se sentir elevada pelas vozes angelicais que a acompanhavam, ela lembra da infância de Jesus, do lago de Genezaré, da Galileia, tão saudosa à sua memória. E só de pensar, ela é levada àqueles sítios tão amados para reviver, revisar, relembrar de tudo que ela havia vivido naquela região. E quando ela começa a perceber que ela vai se elevando, distanciando da terra, ela se lembra dos seus outros filhos, aqueles que estavam presos no Esquilino, em Roma, para serem servidos como alimento às feras ou queimados nos postes do martírio, em nome e por amor de Jesus. Os primeiros cristãos condenados à morte
por amar e seguir Jesus. E ao pensar nesses seus filhos sofridos e amados, aquela falange de espíritos angelicais a levam até uma soberba cidade romana, de piso de mármore, de luxuosas liteiras com pedrarias e escravos misérrimos. E ao ver aquilo tudo, ela se deslumbra e se assusta com aquela visão de tanto luxo, tanta opulência em meio a tanta dor e tanto sofrimento. Mas em seguida ela encontra uma multidão muito maior ainda, nos calabouços do esquilino. Eram jovens, idosos, mulheres, crianças, presos por ordem de Nero, para serem queimados e mortos nos circos romanos. E ela perpassa um por um, ouvindo suas dores, seus lamentos, orando com cada um, buscando levar consolo e alívio para aquelas almas tão queridas. E ela pensa: o que poderia deixar eu de mim para estes meus filhos? Será que eu poderia pedir a Deus que os libertasse? Mas Jesus nos ensinou que seu jugo é leve, que seu fardo é suave, e que é melhor ser escravo junto ao Cristo do que liberto do mundo para os desvãos e descaminhos do mundo. Meu filho deixou o poder da oração. Eu gostaria de deixar o poder da alegria. E ela se aproxima de uma jovem que estava num canto, envolve aquela jovem e lhe diz: cante, minha filha, tenha bom ânimo, que possamos dar o nosso testemunho de amor a Jesus com alegria, com fé, com esperança. E aquela jovem, envolvida por uma energia que ela não conseguia entender, enche-se de felicidade e começa um hino de louvor em memória de Jesus. Em pouco tempo, todos naquele calabouço, naquela prisão, começavam a cantar hinos de louvor a Jesus. E Maria, assim, se despede temporariamente do planeta Terra. Mas sabemos, numa terceira etapa da vida de Maria, que ela continua conosco, especialmente voltada àqueles que mais sofrem, aos seus filhos que desistiram da vida, que partiram para o mundo espiritual pelas vias do suicídio. Aos espíritos que mais sofrem, ela tem devotação ainda mais especial, de amparar, apoiar, iluminar esses seus filhos tão amados. E nós vamos ver nas obras de Dona Ivone, especialmente Memórias de um Suicida, o trabalho da Legião dos Servos de Maria, socorrendo os desvalidos, amparando aqueles que muito sofrem, reerguendo aqueles caídos da vida, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima. E aí a gente lembra da frase lá atrás que a gente falou, lá no comecinho? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por esses singelos frutos que falamos aqui de Maria tão rapidamente, podemos conhecer um pouquinho que seja, a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós, que cuida de nós como verdadeiros filhos seus, nos amparando nos caminhos da vida. E essa Mãe que nos sustenta, que nos auxilia na jornada, principalmente quando tudo está tão difícil e nebuloso. Lembremos-nos dela. Elevemos nossos pensamentos, o nosso olhar para ela, na certeza de que ela irá nos amparar, nos fortalecer na nossa jornada. E aí a gente lembra dela como esse retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, senta-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, lhe diz: meu filho, por que choras?
Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira? Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-o a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás a pouco e pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouve dar-se a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Maria, nossa mãe, nos envolva em suas energias mais sagradas, no seu amor infinito de mãe, nos amparando na nossa jornada terrestre, nos auxiliando na nossa caminhada na terra, que possamos ter a certeza dessa maternidade que temos, que está a todos os instantes nos reerguendo dos desvãos do caminho. Que Nossa Mãe Santíssima abençoe cada um dos corações aqui presentes, nos fortalecendo nessa nossa jornada. Muita paz, muita luz, que Maria nos abençoe. Muito obrigada.
A gente falou o quê, né? Eu acho que todo mundo correu lágrimas nos olhos aí, foi. Fala a verdade. É demais, né? A gente agradece a Melissa, o seu companheiro também, pela disponibilidade de vocês virem aqui trazer tanta luz, tanta reflexão, né? Eu tenho certeza que pouca gente, ou quase ninguém, sabe a história de Maria. Às vezes, já me perguntaram assim, vocês rezam na casa espírita? E Maria, Nossa Senhora, o que vocês pensam? E a doutrina espírita nos dá muito conhecimento. Coisas que ficou na história, mas que, através das obras, né, a gente tem recebido aí muita informação da espiritualidade. E a gente só tem que agradecer. E, meus irmãos, a gente está chegando aí ao final, né, da Semana Espírita. Retornaremos para a Casa Espírita. Para quem já conhece, não é novidade. Para quem não conhece, né, quem está aqui pela primeira vez, é isso que nós realizamos na Casa Espírita. É buscar o conhecimento, as reflexões, as orientações, né, que nos dá o conhecimento e que nos orienta na nossa caminhada aqui. Por que estamos aqui, né, de onde viemos, para onde iremos. Então, assim, a doutrina, ela traz para nós conhecimentos maravilhosos. Fica o convite para os meus irmãos. Né? A Melissa sempre está com a gente aqui, às segundas-feiras, né? De vez em quando ela vem, né, Melissa? E aí a gente pode aproveitar mais. Nós temos reunião pública na segunda-feira, que é as palestras, né, e os passes. É sempre uma palestra assim. Queremos agradecer aos nossos irmãos de Barroso também, que estão aí, o Adriano, a esposa, né? A nossa irmã ali. Tem mais alguém de outra cidade aqui? Não? Dores de Campos, gente. Agradecemos a presença de todos, né, que vieram aqui também. E a gente quer só, para poder finalizar, relembrar também o movimento espírita, como ele começou aqui na cidade. Talvez assim, pouca gente sabe, né? Mas quem iniciou esse... Quem sabe quem que iniciou aqui? Não vale a Carlota falar, não vale o pessoal que está na Casa Espírita falar. Mas vocês sabem quem começou o movimento espírita aqui na cidade? Quem foi? Dona Francisca. Sim, Francisca, mas antes da Francisca teve uma pessoa. Quem começou o movimento foi Maria Rosa de Lima. Maria Rosa de Lima morava na Rua do Campo, que era conhecida como... Como é que era conhecida aquela rua lá, Carlota? As casinhas de Rua do Capim. Então, eram pessoas simples. Maria Rosa de Lima começou o movimento e, por várias vezes, ela teve dificuldades, né? E vindo a Francisca, depois unir-se a ela, as duas iam a pé daqui à estação de Prazo. Quem conhece sabe, é 6 quilômetros daqui lá. Elas iam a pé para pegar o trem que ia para São João del Rei, para que elas pudessem estudar a doutrina, buscar conhecimento, para que elas pudessem começar o movimento. Foram anos difíceis. A Maria Rosa partiu, Dona Francisca continuou o trabalho. Para que ela construísse aquela casa espírita, ela andou essa cidade de canto a canto pedindo ajuda, até sangrar os pés. Retirou areia dos rios, carregou pedra para a beirada da estrada. E a Francisca era firme. Quem conheceu a Francisca, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela. Vivi pouco tempo, porque ela desencarnou em 87. Maria Rosa eu não conhecia. Mas quem conheceu Francisca era uma pessoa séria, mas era uma pessoa de um coração enorme. Porque quando ela partiu, que ela desencarnou, no velório dela, o que foi de pessoas para agradecer de todos os lados. Então a gente vê, né, meus irmãos, são as mulheres do Evangelho também, né? Tem as nossas irmãs que lutaram lá atrás
e tem as que lutam nos dias de hoje. E a gente agradece a Deus que tem nos proporcionado as oportunidades do aprendizado. Agradecemos a espiritualidade, a Maria, as mulheres do Evangelho, a Jesus. Agradecemos aqui à Loja Maçônica pela oportunidade de estarmos aqui. E a todos, né, que estão aqui também. Agora, depois a gente vai ter um lanche aí, para todos os convidados também. E a gente convida agora a dona Carlota para fazer a prece, né, para a gente poder encerrar. Mais uma vez, Melissa, muito obrigado. Não sei se eu acompanhei, que Deus proteja vocês na viagem de volta até o lar de vocês. É só uma parede aqui, ó. Agora falar quantos metros de distância para a gente falar desse negócio? Isso é assim, fica muito bom. Beleza. Ô, gente, obrigada. E seus 80 e tantos anos. Não, tá bom. Assim, acho que melhor para mim saber que distância, né? Não pode ser muito perto, porque senão faz um alvoroço. Assim pode? Então tá bom. Ô, gente, se sair muito alto, vocês não reparam, não. Isso aqui para mim é uma tristeza. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Como o anjo disse, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito a Jesus por tudo que nós passamos. O que passou, nós recebemos nesses 4 dias, essas irmãs de Barbacena que eles trouxeram para a gente. E o Ângelo falou aqui muito bem. Começou tudo com aquelas 2 guerreiras, Maria Rosa de Lima e a Francisca. É graças a ela que nós estamos aqui recebendo isso tudo, toda essa vibração que a gente está aqui recebendo. Certeza que elas estão aí. Pode ter certeza. Estão aí vibrando, agradecendo a todos. Então, meus irmãos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Num só sentimento que é gratidão. Senhor, só gratidão é que temos nesse instante. Para te dar, por estar aqui, e nesses 4 dias maravilhosos que foram, essas irmãs abençoadas de Barbacena que trouxeram para nós tanto conhecimento. Essas viagens que nós fizemos no passado, nós fomos na época de Jesus. Nossa irmã Melissa falando, a gente torna a voltar lá naquela época, naquela distância. Então vamos com uma humilde prece, agradecendo muito a Jesus por tudo. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Que assim seja, meu Pai. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, Sereníssima Senhora, Dulcíssima Senhora, espalhais os eflúvios da clemência. Seja nossa proteção de cada hora. Que a luz, que o amor, que as bênçãos de Jesus possam estar dentro do coração de cada um dos meus irmãos, e possamos levar daqui para dentro dos nossos lares, levando para os nossos familiares que lá estão, tudo isso que recebemos aqui nessa noite. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus é que permaneça no coração de cada um. Boa noite, meus irmãos, e muito obrigada. Ângelo, obrigada. Gente, muito obrigado a todos, tá? Agora com um lanchinho, fiquem à vontade.